que fechemos os nossos olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos junto da espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje e em todos os domingos. Que nesse momento possamos, através das boas vibrações, da energia da música, mais serenos e mais tranquilos, nos ligar à espiritualidade, agradecendo a esses irmãos, neste momento representados pelos nossos mentores, nossos anjos da guarda, companheiros que estão conosco há muito tempo. Agradecemos a intuição, as inspirações, a proteção no momento do clamor. Sentimos também a presença dos companheiros deste trabalho, do Espírita Soul, irmãos que nos dão a sustentação necessária, nos dão o apoio, que neste momento de Evangelho, onde cada um dentro de suas casas, na imensidão desse país, está ligado por pensamento, que possamos visualizar uma grande rede de conexões, emanando a mesma vibração, emanando a mesma sintonia, ligados no mesmo objetivo. Vamos nos ligando aos mentores de nossos lares, companheiros que dão sustentação a nós, a nossa família, que nos auxiliam perante as dificuldades deste, que é o nosso primeiro local de aprendizado. E com a companhia deles, vamos abrindo as portas de nossa casa para que a espiritualidade responsável pela limpeza, pela higienização, pela proteção de nosso lar, adentrem nossas casas, os índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos, todas as falanges espirituais possam adentrar em nosso lar, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, tudo aquilo que não for benéfico para a noite de hoje, retirando todas as baixas vibrações, e assim os ambientes vão ficando mais limpos, mais claros, mais purificados, preparados para o Evangelho que está se iniciando. A porta de nossa casa, mais uma vez, na companhia dos nossos mentores, vamos saudando o Ricardo, seus arqueiros e lanceiros. Pedimos a ele que deixe um ou mais de seus soldados guardando e protegendo o nosso lar contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, visualizamos a nossa casa envolvida em uma cúpula, protegida contra todo e qualquer mal. No seu topo é hasteada uma bandeira branca e um farol reluzente é aceso. E nesse momento toda a espiritualidade percebe que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho. Que todos os irmãos necessitados da palavra, dos aprendizados da noite de hoje, possam se fazer presentes em nossa companhia. E assim saudamos as falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo e dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de Paulo e de Maria de Magdala. Que possamos buscar nas histórias desses irmãos, no esforço, na boa vontade, na luta, na dedicação da divulgação do Evangelho, inspiração para as nossas vidas.
transformação para as nossas vidas. Vamos sentindo a presença de nossa Mãe Maria de Nazaré, todo o seu carinho vai nos aconchegando, vai nos abraçando, e vamos colocando em suas mãos as nossas dores, as nossas angústias, para que nos momentos de dificuldade possamos nos lembrar dela, de sua sustentação, do seu amparo que sempre estará presente, e que busquemos forças para superá-los. E assim visualizamos a luz reluzente do Cristo, que vem em nossa direção, nos abraça, nos dá toda a sustentação para os nossos objetivos no bem, para os nossos objetivos nesta encarnação, e somos muito gratos a Ele, que possamos absorver os seus ensinamentos através dos evangelhos, que possamos vivenciá-los com o auxílio da doutrina espírita, fortalecidos na fé raciocinada. E assim nós vamos nos ligando ao Pai. Gratos a Deus por este encontro, por este momento, por essa bênção. E vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, mas que em verdade pertence a Ti, Pai. E humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. E bora lá. Espero que todos estejam bem. Boa noite para todos que entraram aí durante a nossa prece. Sejam bem-vindos. Mais uma vez quero agradecer a todos os presentes, lembrando que hoje é o nosso, não sei falar isso, é o nosso Evangelho de número 200. Estamos aqui desde, acho que dezembro de 2020 que as lives começaram. Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo na íntegra, já demos início aqui nas parábolas de Jesus, agora estamos dando continuidade aqui nos ensinamentos dele baseado no livro do Caibar Schutel. E que, como disse a tia Márcia aqui antes da nossa prece, que venham mais 200 evangelhos aí, que tenhamos sempre força, sustentação, para que possamos estar aqui todos os domingos, nesse trabalho de bênção, nesse trabalho de luz, nesse trabalho que não sei se ajuda alguém, mas a mim com certeza ajuda. Isso é o mais importante, né? A gente tá bem para que a gente consiga ter sustentação para auxílio e auxiliar as outras pessoas quando necessário. Vamos lá. Hoje nós vamos falar... Eu inverti as ordens, tá? Acho que eu fiz alguma coisa errada na hora que eu estava preparando as aulas da semana passada e essa, eu acabei trocando as bolas. Esse era para ter sido o tema da semana passada, mas como nada é por acaso, né?
Eu acabei invertendo. E hoje nós vamos falar sobre a vida na Terra e a vida eterna. Eu fiz uma enquete lá, deixa eu ver se consigo puxar o resultado da enquete. Eu vou conseguir, vou fazer isso ao vivo aqui, gente, na raça. Aqui no YouTube e no Instagram. Deixa eu puxar aqui a arte. Vou regular na raça aqui para vocês aí. Vou ajustar aqui. Pronto, no Instagram já tá, agora eu vou puxar aqui pro YouTube. Então vocês estão vendo aí, o pessoal do Instagram já tá vendo. Botei uma enquetezinha lá sobre essa reflexão, né? Tá aqui, já chegou no YouTube. Então vamos lá, você acredita ter tudo o que precisa para cumprir com os seus compromissos na Terra? A galera tá respondendo, já deve ter saído, né, a live, essa enquete, porque ela dura só 24 horas, eu postei mais ou menos nessa data, no dia de ontem. E aí a maioria das pessoas, as opções eram, né, tenho tudo que preciso, acho que falta alguma coisa, tá bem pau a pau, e não tenho nada que gostaria, ninguém respondeu. Legal, bacana isso. Mas aí eu queria saber de vocês, né, como vocês, que não sei se todos puderam responder a enquete, como que vocês veem essa questão de ter as coisas, se sentem falta de alguma coisa para cumprir com os seus objetivos aqui na Terra. Se vocês sentem falta, e a gente viu ali que tá meio que pau a pau, né? Aqueles que sentem falta, o que seria? O que você gostaria de ter mais para poder cumprir com os seus compromissos? Seria ter alguns bens materiais? Olha, se eu tivesse bens materiais, algum bem, se tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um carro, talvez eu me transportaria e teria menos dificuldade nessa questão. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria tal coisa que facilitaria a minha vida. Às vezes não é um bem material, às vezes é paz de espírito. Então, às vezes a gente quer mais tranquilidade, a gente quer menos problema, a gente quer menos confusão, e parece que às vezes essas coisas acabam perseguindo a gente, né? Então aqui a gente pode contar uns com os outros, pode abrir o nosso coração, e se você ainda não fez essa reflexão para essa questão, aproveita esse momento, que essa é a hora, agora é a hora. E aí eu vou fazer a leitura aqui do trecho do Evangelho, né, que a gente vai fazer o estudo, e na sequência, antes de fazer a leitura dos comentários de vocês, eu vou trazer um trecho aí de reflexão. Beleza? Tirando aqui as enquetes. Pronto. Bora lá. O trecho é do Evangelho de Mateus, né, mais um, como todos das últimas semanas. Ele diz o seguinte: não vivam preocupados com o que vão comer, beber ou vestir. Palavras de Jesus. Afinal, a vida não é muito mais do que o alimento, e o corpo mais importante do que as roupas? Olhem para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, nem guardam alimentos, mas o Pai Celestial as alimenta. E vocês não valem muito mais do que elas, as aves? Além disso, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um único momento à sua vida? Por que se angustiar tanto com roupas? Observem os lírios do campo, que crescem sem esforço. Mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza, não se vestiu tão bem quanto eles, os campos. Se Deus cuida até da erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, quanto mais cuidará de vocês, pessoas de pouca fé. Portanto, não fiquem ansiosos, perguntando: o que vamos comer? O que vamos beber? Com o que nós vamos vestir? São os que não conhecem a Deus que vivem correndo atrás dessas coisas. O Pai Celestial sabe exatamente do que vocês precisam. Em vez disso, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus e vivam de acordo com os seus ensinamentos, e Ele cuidará de todas essas necessidades. E lembrem-se, não se preocupem com o amanhã. Cada dia tem os seus próprios desafios. Vivam
um dia de cada vez. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu estava pego aqui, fiquei fixo aqui nesse trecho. Portanto, não fiquem ansiosos, e depois lá encerra. Não se preocupem com o amanhã. É um tapa na cara da nossa sociedade hoje, né? Porque é quase que impossível alguém que não seja ansioso, alguém que não fique pensando no amanhã e que por conta disso acabe desenvolvendo um monte de transtorno, de preocupação, que vira doença, enfim. Difícil, né? Então, pessoal, o que é a vida na Terra? Vocês já pararam para pensar o que seria a vida na Terra? Reflexão bem filosófica essa. Nós, como espiritualistas, pessoas que estudam e que seguem a doutrina espírita, nós acreditamos que existe algo além da vida na Terra. A vida na Terra tem um propósito, mas acreditamos que tem algo além disso. Então, qual que seria esse objetivo na vida da Terra, né? O que seria essa vida na Terra? Para que seria? Para algumas pessoas, é como viver a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essas pessoas, elas acabam nascendo, procriando, vivendo e seguindo o fluxo da vida sem muita preocupação com o seu destino ou com o que elas deveriam estar fazendo de suas vidas. As coisas vão acontecendo e ela vai seguindo aquele fluxo. Algumas dessas pessoas podem ser boas, outras pessoas podem ser más e a vida segue. Para outras pessoas ainda, a vida na Terra é viver sempre temendo alguma coisa superior a nós, né? Então, no caso, quem é religioso e tem uma fé, que acredita em Deus e acredita que esse Deus é um Deus de castigo e tudo mais, vai acabar, de fato, vivenciando uma vida de medo. Medo por quê? Porque elas vão ter medo de serem punidas caso elas transgridam essa lei de Deus. Elas vivem um amor, mas ao mesmo tempo elas têm um receio. Então, elas não conseguem ser totalmente quem elas gostariam de ser, porque a religião acaba tolhendo elas, né? E tem muita gente que é assim. E por isso muita gente acaba falando mal de religião também, né? Porque acaba vendo que a pessoa fica presa ali numa situação e ela não consegue demonstrar todo aquele potencial que ela gostaria de ser ou de fazer. E tem também aqueles... tem uns crentes em Deus também que fazem coisas ruins. Que são pessoas que, apesar de acreditar na espiritualidade, de acreditar em Deus, não estão muito preocupados para onde eles vão. Não estão muito preocupados se vão para um lugar bom, se vão para um lugar ruim, se vão para um purgatório ou não. Porque essas criaturas, muitas vezes, acabam alegando que a vida acabou não me dando oportunidade, não tive chance de fazer tal isso, e acabei caindo nessa. Né? Ou a vida colocou ela naquela circunstância e ela bota a culpa na vida. Como se ela não tivesse escolha. E acaba, né, gerando consequências que nem sempre são boas. E tem algumas classes de espiritualistas, e podemos incluir aí o espiritismo nelas, que acreditam que a vida é um bem sagrado, que acaba sendo um baita de um presente de Deus para nós, para que nós aproveitemos a vida da melhor forma possível. E aí, o que seria esse aproveitar bem a vida da melhor forma possível? E o que eu preciso para aproveitar a vida da melhor forma possível? Então, na doutrina espírita, a gente aprende que a vida serve de
aperfeiçoamento, né? Serve para aperfeiçoar o espírito, sem uma preocupação, né? Com dogma, para onde eu vou, com castigo, com pena, simplesmente a crença nesse objetivo de aperfeiçoamento do espírito faz com que a gente, por compreensão e não por medo, me desculpe, consiga se libertar do mundo. Porque viver nesse mundo é viver seguindo, né, como as pessoas gostariam que a sociedade nos impõe, é uma vida mais de sofrimento. É uma vida ligada mais a bloqueios para a nossa felicidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu assisti um vídeo hoje, acabou casando, né, as coincidências da vida. Acabei compartilhando um vídeo no meu Instagram pessoal e nela a pessoa faz um raciocínio muito interessante sobre essa linha. Ela fala o seguinte, vou ler um trecho aqui. A gente vive em um mundo que transforma tudo que a gente tem em símbolo de status. Então, quem tem um iPhone é melhor do que alguém que tem um Android. Quem tem uma Ferrari é melhor do que alguém que tem um Creta, que é melhor, por sua vez, de alguém que tenha um Uno. A questão não é o que você tem, mas sim a ideia do que você não pode se contentar com algo mais simples. Então a sociedade, o mundo, hoje, impõe isso, né? É vendável isso pra gente. Isso está em tudo, está nas propagandas, está nas redes sociais. Você precisa ter para ser alguém melhor. Não é isso que a gente vê? O mundo joga pra gente uma meta que aí a gente, quando vai correr atrás, achando que aquilo é a felicidade, vai ver que é impossível. E aí o que acontece quando a gente vê que não é possível? Doença, frustração, sofrimento. E aí a gente acha que a gente só vai, de fato, ser ou alcançar essa felicidade quando a gente, de fato, conseguir alcançar esses objetivos que vendem pra gente. Só que isso nunca tem fim. Porque é o carro, é a roupa, é aonde a gente mora, é o que você tem, ou melhor, o que você não tem. Então, para ser feliz, eu preciso de tal coisa. Aí eu consigo tal coisa, o que acontece? Vai ter alguma outra coisa que vai ser me oferecida que eu vou achar que eu vou precisar e vou correr atrás. Só que dentro de todo esse processo não é tudo que a gente consegue conquistar. E aí vem o problema, né? Se a gente for analisar a nossa vida, se cada um aqui for analisar a sua vida, pensem quantas coisas que cada um correu atrás achando que era necessário para ser feliz, e aí quando conquistou, blé, conquistei, uhul, que legal, muito bom. Vem aquela sensação de felicidade, aquela sensação de euforia no momento, mas com o passar do tempo, vamos dizer hoje, por exemplo, depois de algum tempo que você teve essa conquista, qual o seu sentimento? Ok, felicidade, né? Bacana. Mas não é algo que você está sendo alimentado até os dias de hoje. Por que isso acontece? Porque o nosso coração ele vai continuar vazio, sendo necessário preencher com alguma coisa que a gente acredite que precise para ser feliz. E aí nosso objetivo acaba ficando desviado, torto. Algumas vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu perdi tempo com isso? Que coisa fútil, que coisa desnecessária, tanto esforço empregado. Eu vou pensar assim? Posso pensar assim, mas também não deveria. Por quê?
Porque houve uma luta para aquela conquista. Houve um esforço, uma dedicação, houve uma dor. E durante todo esse processo de conquista, de luta, de fadiga, enfim, o que aconteceu com a gente? Tivemos inúmeros aprendizados. Quantos conhecimentos nós adquirimos através desses processos? Quantas vezes a gente poderia ter caído num erro que lembrou de que aquilo ali fez mal pra gente em algum momento, ou que não foi bom, ou melhor, já sabia que aquele caminho não era o melhor, não era o bom, e aí deixou de percorrê-lo. Então, nada se perde. Tudo tem a sua importância, mesmo que a gente depois não veja mais sentido naquilo. Tudo isso faz a construção de quem nós somos hoje. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins. E nisso a gente continua na busca do nosso objetivo aqui na Terra. Então algumas pessoas acabam vivendo uma calmaria às vezes, uma resistência perante as dores do mundo, perante as misérias do mundo, que a gente fala assim, caramba, como que essa pessoa consegue ser tão resiliente perante essa dificuldade? Se fosse eu, já teria chutado o balde, eu já teria desistido. Em contrapartida daqueles que vivem a serenidade, tem aqueles também que vivem sufocados pelas amarguras, pelas angústias, pelas infelicidades que as dificuldades acabam trazendo. E ficam ali presas naquele lamaçal de tristezas. Tem aquela pessoa que vê com os olhos da carne. Essa criatura vê sempre as misérias, vê sempre as injustiças e vê sempre morte e destruição. E tem aquelas pessoas que olham com os olhos do espírito, que apesar de também ver as mesmas misérias, as mesmas injustiças, a mesma morte, aquela criatura não pragueja. Ela trabalha ou ela vê aquilo como um sinal de esperança. Ela vê justiça onde existe injustiça, mas ela vê a justiça de Deus. Ela acredita na vida após a morte, não simplesmente na morte. Então ela não teme aquilo. Então nada se perde. Nada se desvaloriza. Porque nas contas que a gente precisa fazer para se chegar à perfeição, a perfeição espiritual, né? Todos esses erros e todos esses acertos fazem parte do aprendizado. Assim como uma criança que está aprendendo a fazer lá os seus cálculos, sua divisão lá de 2 números nas 2 casinhas. Eu já não lembro mais como faz isso. Mas ela não consegue, às vezes, chegar no resultado correto porque uma das contas ela está fazendo errada. E ela não percebeu aquilo ainda. Quando ela desperta, entende aonde ela está errando, ela não erra mais. E ela toma para si uma satisfação, uma felicidade, de conquista. Um prazer de, olha, eu consegui. E aí ela vai ficar satisfeita com o seu desempenho e com a sua capacidade de futuramente solucionar outras equações. Conosco é a mesma coisa. Vamos para os comentários, vamos ver o que vocês estão falando desde a pergunta que eu trouxe para o começo. Vamos lá, a Muri comentou lá do comecinho. Com toda certeza ajuda demais. Ela e o Serginho estão falando, né?
importância aqui do nosso evangelho, a Lani também, a Cid, ajuda a levar a vida mais leve, com certeza. Amém, Vera, amém, Vera. A Muri falou que não comentou, não votou lá porque ela achou que o que falta pra ela é consciência pra saber o que fazer e como fazer. Então ela tá Ô, Muri, você tá ali na, na, na resposta do meio, né? Acha que falta alguma coisa. Falta consciência. É interessante isso. Falta consciência para saber o que fazer e como fazer. A Nath falou que sente que falta coragem para ela. O problema é sempre nós, né, Muri? O problema é sempre nós. A gente acaba terceirizando. A gente só esquece isso. A Vera comentou ser mais tolerante, falta para ela, e realmente entender que cada um tem os seus valores. Ai, Muri, essa passagem me fez pensar que a gente complica tudo. Foi o que eu acabei de falar. A gente sempre bota a culpa nos terceiros. Serginho, pra mim falta vergonha na cara largar de algumas coisas como sou conhecedor e sei as consequências. E preciso mais ser sociável, viver mais, porque ele quase não sai. E é legal o que o Serginho colocou, porque ele tem uma consciência de coisas que ele poderia mudar nele, né? Então ele tem consciência de algumas coisas que ele faz que, cara, isso aqui eu preciso mudar. E quantos de nós temos essa percepção? E, em contrapartida, ele responde de uma forma do que eu trouxe ali no começo do texto, né? Ele é conhecedor das leis morais, das leis divinas, mas não se culpa nem se martiriza por não conseguir ainda largar essas coisas. E isso serve para todos nós. Todos nós temos esse tempo, não só do despertar, mas de conseguir fazer essa mudança. Nós somos espíritos milenares e com muitas dificuldades e trazendo em nossa história muitos maus hábitos, muitas culpas talvez, mas a gente às vezes não percebe, às vezes a gente não sente, outras vezes é bastante latente. Mas o importante é isso, é entender que a gente tem que mudar e tentar para que no momento certo a gente tenha a força necessária, o auxílio da espiritualidade e a boa vontade para que essa mudança aconteça. Eu acho isso tão fantástico e é assim que a gente tem que enxergar o suporte que a doutrina espírita nos traz. Mais vivos na pandemia, disse os seres vivos ali. Não resolveu nada quem tem status ou não todos que precisavam. Foram sim as expiações e as provas. Na verdade não aquele momento que era para ser um momento de aprendizado, que foi um momento de sofrimento, que foi um momento de dor, nem todo mundo entendeu, né? A gente sabe que o mundo está passando por um momento de transição. A gente sabe que vai chegar um momento em que não terão esse planeta não terá mais a habitação de seres tão primitivos, né? Nos seus instintos, nos seus comportamentos, porque a Terra vai evoluindo e as pessoas dentro desse planeta também vão evoluindo e, consequentemente, a sublimação dos sentimentos, a sublimação dos comportamentos, eles vão sendo diferentes. E essas pessoas não vão ser mais compatíveis a isso. Isso não significa que vai acontecer um expurgo, né? Não significa que vai vir a pandemia e mandar embora todo mundo que é ruim e só vai deixar quem é bom. Não é assim que funciona, né? Isso não seria justiça divina. Muito pelo contrário, se a gente vê ainda muita coisa ruim, se a gente ainda vê muita coisa errada, é porque ficaram pessoas que ainda tiveram uma oportunidade pós-pandemia de se regenerar, de reparar os seus maus. E se elas não estão aproveitando essa oportunidade, aí é uma consequência com a sua própria consciência.
Então é por isso que a gente continua vendo tantas mazelas, achando que era para estar um mundo melhor, e não está, né? E vão continuar encarnando ainda criaturas com esses sentimentos primitivos, tendo essa oportunidade na Terra. Por isso que a gente vai continuar vendo barbáries, vendo coisas erradas perante as leis de Deus. Cabe a nós ter um comportamento distinto também em relação a isso, né? O nosso comportamento de oração por aquela alma, por aquelas pessoas que estão envolvidas nessas barbáries. Isso faz toda a diferença energeticamente falando, né? E outras pessoas podem adotar esse comportamento também, e então a gente acaba mudando a energia dessa forma, das pessoas, da Terra. Seres vivos complementou ainda: procuro sempre a mansidão e a reflexão, sempre. A Vera respondeu aqui: respeitar. Sim, temos que refletir sempre, cada dia temos que ser melhor que antes. O amor ao próximo, sempre. Pois é. Então vocês já entraram aí na onda do que é o recado da noite de hoje, né? Ô Zezé, boa noite aí no YouTube, aqui com a gente. Vamos dar continuidade aqui para a gente poder continuar essa percepção sobre essa lição. Então, alguns de vocês já responderam, e aí eu reforço a pergunta, né? Então, vocês acreditam que tudo o que vocês precisam para cumprir com os seus compromissos na Terra, vocês têm? Porque Jesus, nessa passagem, ele lembra que Deus dá ao pássaro tudo o que ele precisa para sobreviver. E não cobra nada do pássaro. Deus dá à flor, no caso ele cita, né, os lírios do campo, ele dá ali aos lírios do campo, ao campo, toda a necessidade que aquela estrutura precisa para sobreviver. E não cobra nada. Por que nós, que também recebemos tudo, e temos até mais do que tudo em relação a eles, nós temos a inteligência para a gente poder usar todas as oportunidades, tudo que chega até nós, de forma racional. Só que às vezes a gente faz o inverso de Deus, né? Deus não nos cobra, mas a gente cobra Deus, né? Cobra mais. Qual o verdadeiro valor que nós estamos dando para tudo que nós recebemos? As coisas que chegam até nós, os bens que nós temos, as oportunidades que nos são oferecidas. Será que a gente percebe que tudo que a gente tem nesse exato momento na nossa vida é o que a gente precisa para viver? Eu preciso de mais do que isso para trabalhar em cima do meu objetivo de vida, que é aproveitar essa encarnação como um momento de evolução do meu ser? Pode ser que a gente não queira só o que a gente tem, que a gente queira mais. Mas se a gente entende que não cai uma folha da árvore sem a vontade do Pai, é porque a gente tem capacidade de fazer com o que a gente tem. Mas eu caí em desgraça e eu perdi tudo que eu tinha. Você não vai carregar um fardo maior do que aquele que você não consegue carregar. O que você tem neste momento é o que você precisa para cumprir com seus objetivos na Terra.
quais são os aprendizados que nós estamos extraindo dos momentos onde nós encontramos dificuldade? Ou a gente só pragueja? Falando do que a gente comentou no começo da live, sem querer, né? Eu tava falando com um amigo anteontem, e a gente tava falando sobre as dificuldades da vida, né? E aí tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, sempre gosto de lembrar, e ele tocou exatamente nessa frase, né? Olha, se nós temos saúde, nós temos tudo. Porque com saúde, a gente consegue correr atrás de todos os objetivos que a gente buscar. Certos ou errados, o tempo dirá. Mas sem saúde a gente não consegue fazer muita coisa. Então, quantas pessoas aí estão acamadas, estão doentes, sem a sua vitalidade física, precisando aproveitar a encarnação para cumprir com seus objetivos e não conseguem. Então, a partir do momento que só de ter saúde a gente já percebe que está bem, que está bom, já é um motivo de agradecimento a Deus, né? Tanto quanto Ele oferece tudo para as aves, tudo para os campos. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, mas eu queria nascer rico. Mas quantas pessoas estão prontas para as provações que a riqueza traz? Então, vale sempre a reflexão do que a gente tem, do que a gente precisa. E a gente quer uma coisa, mas o que nos é oferecido é o que a gente precisa. Tem a passagem de Jesus, onde ele fala assim: aonde está o teu tesouro, é onde está o teu coração. Né? Então, aonde o nosso coração está ligado, aonde o nosso coração está conectado, ele está ligado aonde nós damos o verdadeiro valor. São as coisas da terra ou são as coisas do espírito? Essa passagem ela é muito profunda, ela sempre faz com que a gente, de fato, ponha a mão na consciência, né? E aí eu vou encerrar esse evangelho com mais uma outra reflexão, né? Se nós partirmos hoje, se nós formos dormir e não voltarmos mais, não para essa vida, né? E a gente colocar numa balança como nós aproveitamos mais com as coisas da terra ou com as coisas do espírito, o que vai pesar mais nessa balança? Fica aí essa reflexão. E uma frase que o Kaibar traz sobre esse estudo: o que vive da carne morre, o que vive do espírito é imortal. O que vive da carne morre, e o que vive do espírito é imortal. Então, que nós possamos aproveitar com a visão do espírito, para a gente poder aproveitar tudo que a terra pode nos oferecer em nos auxiliar dentro da nossa evolução, dentro do nosso processo, do nosso progresso evolutivo. A Michele falou: acredito que o que nos falta é a consciência de que temos tudo. E a gente não tem mesmo, né? Sabe quando a gente tem essa consciência, Michele? A gente tem essa consciência em alguns lapsos na vida. Sabe quando que é? Quando a gente perde. Quando a gente perde, a gente dá valor àquilo que a gente tinha. Voltando, por exemplo, da saúde. Uma gripe que derrube a gente. A gente só dá valor para a saúde. Puxa, eu podia ter cuidado mais da saúde. Podia não ter tomado aquela friagem. Olha o estado que eu tô agora. E a gente lembra de como é bom estar saudável. Porque estar gripado é horrível.
E faz parte do que o Ari comentou aqui, né? São as nossas escolhas. E a gente tem o livre-arbítrio para isso. E aí esse momento é justamente para a gente aproveitar e perceber qual o uso que nós estamos fazendo desse nosso livre-arbítrio. E a Leila, verdade, agradeço todos os dias pela vida antes de me levantar da cama. É isso aí. Temos tudo e não sabemos dar o valor. Gratidão a cada dia. Que possamos manter essa gratidão não só ao dormir, não só ao acordar, mas em todos esses momentos da nossa vida, em todos os minutos dessa nossa vida, nos momentos de alegria e nos momentos de desgraça, né? Que a gente saiba entender e tirar o melhor proveito, né? Extrair aquilo que a gente pode, naquela situação, é claro, né? De consciência, para que a gente tenha uma vida proveitosa. A Michelle, eu sei bem disso, presenciei um processo desse com o meu pai que desencarnou. É muito triste, né? Quando a gente acompanha alguém que a gente gosta dentro de um processo de desencarne, quando vem com dor, com sofrimento, então é pior ainda. E a gente começa a valorizar determinadas coisas. É isso aí, gente. Vamos para nossas vibrações. Preparem aí as suas águas para fluidificar. Quem quiser fazer o corre aí de um copo de água, uma jarra não vai dar tempo. Mas de um copo d'água pode preparar. Podem comentar também o nome das pessoas para receberem as vibrações. Então vamos nesse momento mais uma vez, fechando os nossos olhos e que possamos mentalmente visualizar ao nosso redor uma energia nos circulando, aquecendo a nossa alma, energias oriundas do nosso coração, de amor, de fé, de esperança, e que possamos sentir todas essas boas energias saindo de nós, através da palma das nossas mãos, através do topo das nossas cabeças. E essas energias vão se encontrando, formando uma espiral nas mãos da espiritualidade que vai direcionando para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, pelos povos que vivem a guerra, que vivem a miséria, que vivem a fome. Vibremos ao nosso país, por todo o Brasil, por todo o povo brasileiro, pelas capitais, pelos dirigentes da nossa nação. E vamos vibrando pelas pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão em estado de abandono, passam frio, passam fome. Vibremos aos doentes em seus lares, as crianças nos orfanatos, os encarcerados nas prisões, aos idosos nas casas de repouso. Vibremos a todas as pessoas que vivem qualquer tipo de violência em suas casas. Vibremos aos hospitais,
aos profissionais da saúde, aos acamados nas UTIs. Vamos vibrando por cada uma dessas pessoas que tiveram seus nomes colocadas em vibração na noite de hoje. Que a espiritualidade possa cuidar delas, enviando um pouquinho dessas nossas vibrações, que possam auxiliá-las nas suas dores, no tratamento do seu espírito, do seu corpo físico, da sua mente. Que todas elas recebam conforme o necessário. Vamos também visualizando alguma dessas pessoas, um ente, um amigo, nós mesmos, que também estejam necessitados dessas vibrações, dessa chuva de amor. E vamos visualizando ela recebendo todas essas bênçãos, que possam se sentir mais fortalecidas, com mais fé, mais esperança. E assim nos ligamos às equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes e vamos pedindo a Ele que cuide de nós durante o nosso repouso, que o nosso organismo possa ser revitalizado durante o nosso sono ao longo de toda essa semana, para que estejamos preparados para o que iremos encontrar durante o nosso dia. Vamos pedindo para que essas equipes também fluidifiquem as águas, colocando nelas os remédios necessários para a alma, para o corpo. E vamos direcionando uma vibração especial para que a espiritualidade leve aonde for necessário. E assim, agradecidos por este encontro, por este momento, vamos humildemente pedindo ao Pai que nos envolva em todo o seu amor ao longo de toda essa semana. Que estejamos envolvidos e protegidos por esse amor, que crie uma barreira contra todo e qualquer mal que tente investir contra nós. Que façamos a nossa parte para manter essa proteção. Cuidemos das nossas palavras, cuidemos dos nossos pensamentos, cuidemos das nossas ações. E vamos encerrar esse evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Mais uma vez eu sou imensamente grato à companhia de vocês, a estarem comigo por mais esse Evangelho, pelos comentários, pelas participações.
Que venham aí muito mais momentos como esse, mais evangelhos, que mais pessoas possam nos acompanhar, que esse evangelho chegue a mais casas, que mais espíritos na erraticidade sejam tocados por esse evangelho e que ele também nos toque e seja transformador para todos nós. Gratidão, luz na vida de vocês, uma semana abençoada. Fiquem com Deus e nos encontramos no próximo domingo para mais um Evangelho no Lar. Um beijo no coração de todos, muito obrigado e até mais.